No vídeo de hoje, só relatos de lobisomens. São histórias muito interessantes, retiradas de fóruns. Então, tem histórias do mundo inteiro. Você vai ouvir hoje nesse vídeo lobisomem da França, lobisomem da Alemanha e até lobisomem da Arábia Saudita. Esse foi o pedido de uma seguidora nossa aqui do canal. E se você tem algum tema que quer que eu traga aqui, deixa aqui embaixo. Se vocês gostam do sobrenatural, já se inscreve. Se você tem alguma história, manda pra mim lá no direct do Instagram. Então, vamos pro primeiro relato. Esse relato se passou na França. Então, algumas palavras pode ser que eu pronuncie errado, mas vamos ao que interessa, que é a história. Meu destino de férias de verão é o mesmo há 14 anos. Ardèche, no sul da França. Eu e minha família sempre ficamos no mesmo camping, perto de uma vila antiga nas montanhas. É uma daquelas vilas que, com o tempo, foi ficando vazia. Os moradores mudaram para cidades maiores e o lugar ficou silencioso, quase fantasmagórico. Mas o que sempre me chamou a atenção era outra coisa. As poucas pessoas que sobraram ali realmente acreditam em lobisomens, ou, como eles chamam, loup-garou. Isso é bem comum no interior da França, por causa dos julgamentos do século XVII, época em que dezenas de pessoas foram mortas acusadas de serem lobisomens. E até hoje, nas vilas pequenas, essa crença permanece. Eu gostava de caminhar por essas vilas antigas para tirar fotos. Mas quando descobri que o pessoal dali ainda acredita que criaturas sobrenaturais vagam pela floresta à noite, a minha curiosidade só aumentou. Um dia resolvi perguntar para um dos moradores se aquilo era verdade. Ele foi muito simpático no começo, mas quando mencionei os lobisomens, o semblante dele mudou. Ele olhou para os lados e disse que não deveríamos falar sobre isso na rua. Me chamou para ir até o quintal da casa dele, serviu algo para beber, sentou comigo e foi aí que me contou que aquela vila guarda um segredo estranho desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, aquela comunidade fazia parte do território de um lobisomem que vivia ali. A fera nunca atacou pessoas, mas em noites de lua cheia, dava para ouvir um uivo sinistro vindo da floresta. Às vezes, gado desaparecia ou era encontrado morto. Ele disse que naquela região, ver animais selvagens não era raro. Cervos, javalis, mas aquilo era diferente. Todo mundo ali, especialmente os mais velhos, sabia da existência da criatura. Alguns boatos diziam até que o lobisomem já tinha sido visto dentro da vila. Enquanto ele falava, minha mente viajava. Se aquele lobisomem existia desde a Segunda Guerra, isso significava o quê? Que ele passava maldição adiante? Ou que poderia ser uma linhagem inteira vivendo ali? Agradeci pela conversa, pela bebida e voltei para o camping. Mas minha cabeça ficou martelando aquilo o dia inteiro. Na mesma noite, eu peguei uma lanterna, disse aos meus pais que faria uma caminhada noturna e segui em direção à vila. A lua estava cheia, o silêncio do luar parecia ainda mais pesado. Caminhei pela vila deserta por alguns minutos até que ouvi um uivo distante. Parei imediatamente. Fiquei escutando. Por um tempo, tudo ficou quieto, até que um segundo uivo ecoou mais alto, mais próximo e tão sinistro que eu soube na hora que aquilo não era um lobo comum. E lobo nem vive naquela região da França. Meu corpo inteiro ficou alerta. Eu sou um cara grande e forte, mas naquele momento eu estava apavorado. Só que a curiosidade me segurou ali. Menos de 5 minutos depois, vi uma sombra longa na estrada. A sombra tinha o formato de um animal enorme, com orelhas pontudas e pelo por todo o corpo. Olhei para cima e lá estava ele, empoleirado no telhado de uma casa. Exatamente a mesma forma da sombra. Orelhas pontudas, corpo agachado, um focinho longo. A criatura era imensa,
do tamanho de um tigre siberiano, se não maior. Ela me encarou por alguns segundos, então pulou do telhado para a estrada, uns 50 metros de distância de mim. Agora eu conseguia ver melhor o lobisomem. Cabeça de lobo com dentes muito maiores, focinho mais largo que o de um lobo comum, olhos azuis brilhando na luz da lua. O corpo era uma mistura assustadoramente perfeita de humano e lobo. Parecia que podia andar ereto, mas preferia andar de 4. As patas dianteiras eram musculosas, como as de um grande felino, feitas para agarrar a presa com garras enormes, e o corpo inteiro era coberto por um pelo marrom escuro. Eu fiquei paralisado, mais maravilhado do que aterrorizado, se posso dizer assim. Lembrei que não se deve virar as costas para um animal selvagem, então comecei a andar de costas sem tirar o olho dele. Ele começou a me seguir devagar, rosnando. Eu acelerava um pouco, sempre de costas, tentando não tropeçar na descida da rua, e o lobisomem continuava me acompanhando, sempre rosnando, sempre olhando nos meus olhos. Quando percebi que ele tinha diminuído a distância em uns 5 metros, meu coração quase saiu pela boca, mas continuei andando e andando, e até que finalmente cheguei à borda da vila. Naquele instante, a criatura parou, ficou imóvel. Foi então que percebi: o território dele terminava ali. Ele não me atacou. Se quisesse me matar, teria feito isso no primeiro instante. Parecia mais uma advertência. Eu recuei mais uns metros, observei enquanto ele se virava e desaparecia de volta entre as casas da vila. Quando fiquei a cerca de 150 metros de distância, corri os 2 quilômetros até o camping. Cheguei esbaforido. Meus pais perguntaram por que eu estava correndo daquele jeito. Contei tudo à minha mãe, que me confrontou, dizendo que também tinha ouvido um uivo vindo da floresta. Até meu pai admitiu ter ouvido. Eu quase não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, voltei à vila para encontrar o homem com quem tinha conversado no dia anterior. Quando ele abriu a porta, disse que precisava contar algo urgente. Sentamos no quintal e eu relatei tudo, detalhe por detalhe. Ele ouviu em silêncio. E quando terminei, ele me olhou bem fundo nos olhos e disse: "Eu vi que era você. Você teve sorte naquela noite." O primeiro relato acaba por aqui. Esse relato, o final dele é misterioso porque dá a entender que o lobisomem era aquele senhor que conversou com ele, mas não está explícito. Quando ele fala: "Eu vi que era você, você teve sorte naquela noite", ele poderia muito bem estar olhando de uma janela, se bem que eu acho meio difícil na floresta, né? Mas dá a entender que ele era o lobisomem e acaba por aí o relato. Eu achei muito legal esse relato. O segundo relato se passa na Alemanha, mas na verdade quem passou por isso foi um rapaz que ele é americano e ele estava na Alemanha. No meio das florestas da Alemanha, você não está seguro, especialmente quando há uma besta sedenta de sangue na névoa. Meu padrasto me contou essa história recentemente. Ele é militar e não se assusta fácil. Ele é enfermeiro de voo da Força Aérea dos Estados Unidos e é coronel. Ele teve que ir para reservas na Alemanha alguns anos atrás e eles decidiram fazer trilha na floresta com um amigo. No meio da floresta há uma cabana velha caindo aos pedaços. Eles abriram a porta da cabana com facilidade e notaram algumas marcas estranhas na porta da frente e nas laterais da cabana. 4 marcas individuais de garras. A porta foi arrombada e destruída. Eles abriram devagar e espiaram com uma lanterna. Não viram nada além do cadáver mutilado de um cervo e tudo na cabana foi destruído e arranhado. Eles fugiram de lá e correram para o lado errado. O crepúsculo estava chegando e eles ouviram uivos ao longe. Meu padrasto me disse que o amigo dele achou que era um coiote.
Eles chegaram a uma clareira na floresta e perceberam que tinham ido pelo caminho errado. Bem, pior ainda mais. A noite cai e eles ouvem arbustos sendo farfalhados e passos. Eles sacaram as armas. Sim, até os enfermeiros carregam armas 45, pistolas com 5 carregadores cada. Eles podiam ver os olhos amarelos refletindo na luz da lua. Dispararam um tiro de advertência cada e a criatura revelou seu tamanho enorme e braços cheios de veias, cobertos de pelo com pele cinza clara nos braços e nas pernas, pingando saliva. Eles gritaram e dispararam mais tiros. Provavelmente descarregaram na criatura um carregador cheio. A coisa estava coberta de sangue, mas conseguiu se afastar mancando enquanto ambos pegavam outro carregador, disparando mais tiros na vegetação profunda atrás dele. Eles conseguiram sobreviver à noite. Felizmente, correram de volta para a fortaleza. Ouviram gritos de um animal tentando uivar à distância. Fugiram. Ambos assustados, conseguiram voltar para o apartamento em segurança, mas não puderam contar para ninguém, porque não falavam alemão. Cuidado com o que faz na floresta. Um caminho errado pode te matar. Você pode ser comido, ou pior. O que pode ser pior do que ser comido por um lobisomem? Muito interessante. E o interessante é que a descrição desse lobisomem aqui, ele diz que ele era pelado, tinha pele cinza. É diferente, né? Eu percebi que cada região tem um visual diferente de lobisomem. Então vamos para o próximo relato. Essa história se passa no inverno de 2015, nos arredores de Riad, Arábia Saudita. Eu estava me preparando para algumas aventuras off-road com um 4x4 para o Wades da Arábia Saudita, nos arredores da capital Riad, com 3 amigos. Agora, muitos de vocês do Ocidente imediatamente pensariam: petróleo, areia quente, riquezas e sol escaldante, ou até mesmo alguma outra informação da mídia ocidental sobre o mundo árabe. Não, não é assim, e você vai conhecer aqui nessa história. Voltando à história. Eu estava indo para esse vale que fica fora da cidade, na base do Planalto. Chegamos ao destino à tarde, estacionamos o carro a pelo menos 20 metros e montamos um piquenique. A área é florida, plana e rochosa de um lado, mas profunda, assustadora e alta do outro. O sol estava escaldante, mas os ventos úmidos do inverno refrescavam a terra. Havia até nuvens de chuva intensas. Um deserto no inverno é uma visão inacreditável de vegetação fresca e lagos enormes. Depois do almoço, chegou a hora da fotografia. A essa altura, a tarde já havia passado e a noite se aproximava. Disse aos meus amigos que pegaria mais algumas fotos por mais 1 hora, e eles concordaram. Uma das garotas, vamos chamá-la de Alisa, juntou-se a mim trazendo uma câmera Canon. Lá embaixo, perto da água, tirei fotos da paisagem, dos pássaros e até mesmo de uma raposa. A Alisa, com quem eu era pessoalmente próximo, me tirou uma foto aleatoriamente na minha foto perfeita. Subimos juntos o vale e foi aí que vimos que algo bloqueava o caminho rochoso. Uma criatura, pálida, com membros longos, ossudos e sem pelos. Cabeça com focinho longo e orelhas altas. Ele era muito alto. Uma cabeleira de cabelos grisalhos brilhantes corria até a metade da coluna. E seus olhos muito humanos, com branco e pupilas azuis claras. Essa criatura nos encarou. Uma raposa morta estava pendurada em sua boca, salivante. Um lobo sarnento, muito grande. Uma hiena listrada.
Muito bizarro. Minha mente aceitou que era um lobisomem. Estávamos perdidos sobre o que fazer. A Lisa se escondeu atrás de mim enquanto eu tentava assustá-lo com a minha mochila. A coisa ficou em pé, sobre as patas traseiras, tipo em pernas de pau. Tinha facilmente 2,5 metros. Ele rosnou para nós. Deu 2 passos à frente, ignorando minhas ameaças e meus gestos, e de repente, uma bala assobiou no céu. A fera latiu para mim e disparou pelo vale em alta velocidade. Um homem no topo da montanha com um rifle na mão. Ele nos levou até o carro e disse uma coisa: saiam. Fomos embora o mais rápido que pudemos, com o homem nos escoltando. Você pode duvidar de mim, mas isso só prova que há mais mistérios por aí. Uma experiência como essa é algo que nunca vou esquecer. Mas, sinceramente, um dia, fera, algum dia, a gente se encontra de novo. Esse aí é corajoso, né? Um dia a gente se encontra de novo. Se não fosse o homem no topo da montanha com rifle, você já não estava mais aqui para contar essa história. Você ainda quer encontrar essa fera de novo? Não, você não pode. Você só pode estar brincando, moço. Vamos agora para o próximo relato. Ele é dos Estados Unidos, uma parte em Washington e outra no Texas. 2 experiências de uma mesma pessoa. Vamos lá. Minha experiência começa no estado de Washington. Quando eu tinha cerca de 12 anos, eu sempre fui fascinada por criaturas sobrenaturais. Lobisomens, vampiros, sereias, tudo isso me intrigava. Mas eu nunca acreditei de verdade que pudesse ser real. Pelo menos, não até aquela noite. Eu estava assistindo um filme com meus pais e um dos trailers mostrava um lobisomem. A força, a velocidade, a forma como ele se movia, aquilo mexeu comigo. Minha mãe tentou me tranquilizar, dizendo que era tudo falso, mas a imagem ficou presa na minha mente até a hora de dormir. Naquela noite tive um sonho que ainda me lembro com clareza absoluta. Eu estava em um barco com 4 amigos, era noite, e nossa única luz vinha de uma lanterna. Depois de alguns minutos navegando, a água começou a ficar verde e extremamente clara. Foi quando meu amigo Luke caiu na água. Tentei alcançá-lo, mas não consegui. De repente, uma escuridão estranha surgiu das profundezas e junto dela, Luke reapareceu. Quando tentei entender o que estava acontecendo, vi uma criatura na água. Primeiro, ela me olhou com uma expressão quase triste, mas os olhos mudaram. E o que veio depois foi raiva pura. A criatura nadou em minha direção, me arrastou com aqueles dentes afiados, e a sensação que eu tive é que eu estava sendo afogada. Acordei assustada, levantei para beber água na cozinha. Quando acendi a luz, ali estava um lobo enorme. Fiquei paralisada. Ele olhou pela janela por alguns segundos, depois se ergueu nas patas traseiras e simplesmente desapareceu dentro da minha casa, pela minha sala. Fui atrás, apavorada, mas tudo o que encontrei foi a janela totalmente quebrada. Comecei a gritar. Minha mãe veio correndo, me encontrou no chão. Mais tarde, ela contou que viu uma marca de mordida no meu tornozelo. Ela disse que provavelmente era nosso cachorro brincando, mas até hoje eu sei que não era. O tempo passou. Meu próximo encontro aconteceu quando eu tinha 17 anos, já morando no Texas. Eu estava com alguns amigos assistindo um filme de terror e acabei contando o que tinha acontecido comigo. Mais tarde naquela noite, todos decidiram dormir lá em casa, já que meus pais estavam viajando. Eventualmente, estávamos assistindo mais filmes quando apareceu um lobo preto que lembrava demais o que eu vi anos antes. Eu simplesmente gritei tão alto que os vizinhos vieram ver se estava tudo bem. Depois disso, fomos dormir. No meu quarto, a janela dava a visão completa do jardim da frente. Estávamos conversando, jogando alguns jogos de tabuleiro, tentando relaxar,
até que um dos meus amigos perguntou se eu estava ouvindo alguma coisa. Na hora, ninguém levou a sério, mas cerca de 15 minutos depois, não houve mais como ignorar. O som era real. Rosnados, respirações fortes, algo rondando a casa. Logo vieram as batidas na janela. Quando abri as persianas, vi uma massa enorme, escura, ocupando metade da janela. Grande demais para ser qualquer animal comum. Só consegui ver o contorno, mas era suficiente para entender o que estava ali. Meu corpo simplesmente apagou. Meu namorado me segurou antes que eu caísse e todos corremos para o quarto dos meus pais, trancando a porta e passando o resto da noite lá. Isso aconteceu há alguns meses e desde então não tive mais aparições. Ainda evito olhar diretamente para a janela e às vezes, no meio da noite, escuto uivos e rosnados distantes, o tipo de som que faz você sentir que algo está te observando. Algo que talvez nunca entendamos totalmente. O que eu achei interessante nesse relato é que, apesar da janela ter quebrado e dela ter uma marca de mordida no tornozelo, aparentemente essa aparição do lobisomem era espiritual, não era de verdade o lobisomem ali. Apesar que da segunda vez os amigos dela também ouviram, né, o lobisomem rondando a casa. Mas eu achei esse relato um pouco mais espiritual do que propriamente o lobisomem ali real. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Agora vamos para o último relato. Esse relato é dos Montes Apalaches, Virgínia Ocidental. Acho que fica nos Montes Apalaches. Se eu não me engano, no vídeo de Montes Apalaches tinha relato da Virgínia Ocidental. Então vamos lá. Quando se trata de Montes Apalaches, eu sei que lá tem muito skinwalker, lobisomem, muitos seres. Vamos ver do que se trata. Eu tinha 19 anos quando finalmente saí da casa dos meus pais e aluguei meu primeiro apartamento na Virgínia Ocidental. Era barato, simples, mas era meu sonho morar sozinho. Com isso veio a necessidade de arrumar um emprego rápido e acabei conseguindo trabalho como segurança em uma instalação de envio e armazenamento. Basicamente, um grande armazém onde caminhões vinham buscar pacotes durante a madrugada. A instalação ficava no limite da cidade, colada na floresta. O salário era ótimo, $20 por hora. E algum tempo depois, meu chefe perguntou se eu aceitaria fazer o turno da noite. Recentemente tinha acontecido uma tentativa de invasão e eles queriam alguém lá. No começo hesitei, até ele mencionar que eu ganharia mais $5 por hora. Aceitei. Na primeira noite encontrei meu chefe às 7h30, bem quando o céu começava a escurecer. Ele me entregou as chaves do prédio e avisou que havia deixado uma espingarda trancada na sala de segurança por precaução. Depois disso, fui deixado totalmente sozinho no enorme armazém, silencioso, iluminado pelas luzes de emergência. Para ser sincero, achei ótimo. Eu praticamente só assistia Netflix no celular a noite inteira. Às 5 da manhã meu turno acabava e eu ia para casa dormir o dia todo. Depois de algumas noites, eu já estava gostando de trabalhar naquele horário. Mas 2 semanas depois, tudo mudou. Era por volta da meia-noite. Eu já tinha acabado de levantar para fazer meu intervalo quando ouvi um alarme de carro do lado de fora. O som me fez pular da cadeira. Corri até a porta e, ao sair, vi o meu carro parado no estacionamento com o para-brisa e o vidro do motorista completamente destruídos. Minha primeira reação foi raiva. Achei que alguém tivesse vandalizado o carro. Mas, antes que eu pudesse me aproximar, algo saiu disparado de trás do veículo
e correu para dentro da floresta, tão rápido que meus olhos mal conseguiram acompanhar. Era como se tivesse desaparecido no escuro. Corri até a beira da floresta com a lanterna na mão. Quando joguei o feixe de luz entre as árvores, a luz caiu exatamente sobre aquilo. Uma criatura. Eu nunca tinha visto e até hoje não sei explicar nada parecido. Ela tinha entre 2 e 2,5 metros de altura, completamente sem pelos, com a pele de um tom roxo escuro. A cabeça era inclinada para frente, os olhos brilhavam em vermelho, os dentes eram enormes e irregulares e os braços longos terminavam em garras afiadas. Ela ficou parada na luz por uns 3 ou 4 segundos, tempo suficiente para eu ver cada detalhe, então disparou de novo dentro da mata. Eu saquei minha pistola tremendo e comecei a atirar na direção da floresta, sem sequer pensar. Quando o tambor ficou vazio, corri de volta para dentro do prédio e tranquei a porta. Meu coração parecia que ia sair pelo peito. Aterrorizado, fiquei na sala de segurança, a arma nas mãos, esperando, imaginando se aquilo voltaria, perguntando o que diabos eu tinha acabado de ver. Na manhã seguinte, meu chefe viu o carro destruído e perguntou o que tinha acontecido. Eu menti. Disse que eram apenas algumas crianças jogando pedras e correndo para a floresta. Eu não ia contar a verdade. Nem eu acreditaria se tivesse ouvido aquilo. O fim de semana chegou, usei o tempo para tentar entender o que tinha visto. Pesquisei na internet todas as criaturas imagináveis. Nada batia. Não era pé grande, não era alienígena, era algo completamente diferente, uma espécie de lobisomem, talvez. Mesmo assim, na segunda-feira eu voltei ao trabalho, não vi nada mais. Os meses passaram, era final de outono, e eu já quase tinha convencido a mim mesmo que eu tinha imaginado tudo. A temporada de caça ao cervo se aproximava e perguntei ao meu chefe se eu podia caçar na floresta da propriedade. Para minha surpresa, ele deixou. Era um terreno enorme, uns 30 acres, praticamente só floresta. Instalei 3 câmeras de trilha. As câmeras 1 e 2 registravam muito movimento, vários cervos e até um enorme urso preto. A terceira câmera ficava num ponto cheio de arbustos densos, quase nada aparecia. No primeiro dia da temporada, cheguei cedo e fiquei na minha espera improvisada. Logo consegui abater uma corça, mas no último dia da temporada de rifle, tudo recomeçou. Eu decidi ficar do nascer ao pôr do sol. O dia inteiro foi silencioso. Quando restavam cerca de 40 minutos de luz, algo grande atravessou a floresta correndo. Era o mesmo urso preto das câmeras. Apontei meu rifle e disparei 2 vezes. Esperei um pouco e depois ouvi o som que caçadores chamam de gemido da morte. Ele estava morrendo. Levantei e segui o rastro de sangue. Só que havia sangue demais. Segui o rastro até encontrar o urso caído. Só que algo estava completamente fora do normal. Não havia nenhum tiro no corpo, nenhum. Em vez disso, estava coberto de cortes profundos, marcas de garras por toda parte. O urso tinha sido mutilado e foi ali, naquele momento, que eu soube exatamente quem ou o que tinha feito aquilo. O lobisomem. Antes que eu pudesse reagir, um rugido horrível ecoou atrás de mim. Ele estava lá, a mesma criatura que eu tinha visto meses antes, parada, uns 20 metros de distância, iluminada pelos últimos minutos de claridade. Ele me encarava e eu tive a sensação de que ele me reconheceu. Levantei o rifle para atirar, mas ele pulou para o lado e desapareceu entre as árvores, correndo de tronco em tronco. A luz acabava e eu mal enxergava. A sensação era de que ele estava lá, me cercando.
Acendi minha lanterna e dei outro tiro para tentar afastá-lo. Então comecei a correr. Eu ouvia seus passos ao meu lado como se estivesse me acompanhando. Quando finalmente avistei as luzes externas da instalação, senti o primeiro fio de esperança. Mas antes que conseguisse chegar ao estacionamento, ouvi a criatura se aproximando rápido. Olhei para trás. Ele estava vindo na minha direção, prestes a me alcançar. Girei o corpo e atirei. O tiro acertou no ombro da criatura. Ela parou, levou a mão onde foi atingida e soltou um rugido que fez a floresta tremer. Depois fugiu, mancando, desaparecendo entre as sombras. Eu corri como nunca na vida até chegar no meu carro. Outro rugido ecoou na floresta. Esse era diferente, mais profundo, mais longo, soava como dor. Talvez ele estivesse tão ferido quanto eu estava assustado. Uma semana depois, fui de dia buscar as câmeras de trilha. Não encontrei sangue da criatura. O corpo do urso tinha desaparecido completamente. Peguei as câmeras e levei para casa. As câmeras 1 e 2 mostravam cervos e o urso vivo dias antes, tudo normal. Mas a câmera 3 mostrava algo diferente. Algo que nunca consegui explicar. Algo que me convenceu definitivamente de que aquela criatura não era humana, nem animal. Depois disso, pedi para sair do turno da noite e pouco tempo depois pedi demissão. Não sei realmente se era um lobisomem. Não sei de onde veio, só sei que era real. E se tem algo que eu aprendi é que existe muito mais naquelas florestas do que imaginamos. Fim do relato e fim do vídeo de hoje sobre lobisomens. Se vocês querem parte 2, deixa aqui nos comentários ou deixa aqui o tema que vocês querem que eu traga. Se você tem um relato, manda lá no meu direct do Instagram que eu vou contar aqui com o maior prazer. Deixa um comentário para me ajudar a engajar esse vídeo. Deixa aqui sua opinião. Se você não tem o que dizer, deixa só aí, engajamento. Só isso. Ou então um emoji, alguma coisa para ajudar a impulsionar esse vídeo. Se vocês gostaram das histórias e é a primeira vez que estão passando por aqui, se inscrevam, deem seu like, que eu vou trazer muito mais conteúdos como esse. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!